Oi, oi, esse vai ser então o nosso primeiro vídeo sobre uma série que trouxeram perguntas para mim, disseram, poxa, Maltos, a gente queria saber mais sobre esse tipo de coisa que são biografias, ou seja, precisamos saber mais sobre pessoas. Precisamos entender o que essas pessoas fizeram, por que que elas foram importantes, por que que é importante, é interessante e pode ser até, às vezes, surpreendente, de outras vezes muito edificante. Entender o que certas pessoas fizeram, o que que elas cumpriram. Especialmente para a gente evitar, no tipo de vida que vivemos hoje, estarmos diante de alguma coisa muito comum que é a mediocridade. Então, nós trabalharemos com 20 pessoas nessa primeira lista que definiram a música cristã. Uma das coisas que eu queria pedir a você é que você participe conosco. Se você quiser esse vídeo, todos os 20 vídeos serão gratuitos, estarão livres no YouTube. Mas para ajudar na pesquisa, para ajudar nas coisas, nós estamos levantando apoiadores. E se você quiser ser um apoiador, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, depois pelo WhatsApp, e você pode participar de um grupo que recebe, para além desse vídeo, e-mails com links, ideias, livros e os pontos principais que eu gostaria de chamar a atenção em cada pensador. Nosso primeiro nome, a primeira pessoa que definiu a música cristã, ela é o Papa Gregório, Gregório o Grande, ou também chamado de Gregório Magno. Por que que o Papa Gregório é importante? Porque ele é um dos primeiros estilizadores, podemos dizer, um dos primeiros definidores, e essa palavra é muito certa com relação a ele, com relação ao tipo de música, língua, culto, que é a missa mais antiga, definidos pela igreja em sua história. Então, o que que podemos dizer sobre Gregório? Gregório nasceu em Roma, filho de uma família bastante piedosa, mais ou menos assim 540 ele nasce, pai se torna depois religioso, a mãe também, o que era às vezes costume em algumas famílias. E Gregório é reconhecido desde cedo como uma mente vasta, era um cara com uma mente abrangente, um homem muito, muito inteligente, com uma capacidade que vamos encontrar depois em outras grandes pessoas, que é a capacidade sistematizadora de conseguir perceber uma linha de pensamento. Então, o Papa Pelágio II, se eu não me engano, ele envia Gregório para Bizâncio para ser um representante da igreja. Naquelas questões, especialmente de natureza teológica, também jurídica, que Bizâncio estava tendo com Roma e quais as defesas de cada lado. Gregório é mandado a Bizâncio e faz um trabalho, segundo se sabe, maravilhoso lá. Também se sabe, por exemplo, que Gregório estudou direito, o que torna, por exemplo, ele parecido com Calvino e ajuda no aspecto sistematizador da doutrina. Calvino escreve as Institutas e o Gregório vai escrever sobre a regra dos da regra religiosa. Então, os dois são sistematizadores, os dois, de certa forma, a mente deles parece um pouco com a preocupação com o culto, preocupação com a missa e com as coisas. Gregório muito cedo também foi pretor de Roma, o que seria um prefeito. Então, nessa circunstância, ele assume isso, mas ele abandona, torna a casa dele um mosteiro, entrega realmente, ele assume um chamado radical, torna a casa dele um mosteiro e se torna um monge beneditino, da Ordem de São Benedito. E alguns anos depois, mais ou menos em 590, ele é eleito papa. Ele é papa por mais ou menos quase 14 anos. Ele é eleito em setembro e morre em março de 604. Então ele assume um papado extremamente frutífero de 14 anos. Com muitas discussões, era o papa, alguns dizem que era o papa certo na hora certa, por isso o nome dele Gregório Magno. Ele é o segundo papa que recebe essa terminologia de Magno. O primeiro foi o Papa Leão, tá? E ele assume um indicativo que até hoje é um indicativo dentre alguns papas, que é o servo dos servos de Deus, aquele que está lá para servir a igreja, que está lá para auxiliar a igreja naquilo que for necessário. E Gregório, então, tem um trabalho, esse grande trabalho de sistematização, de lidar com certos bárbaros que estavam no império, de trazer esses bárbaros
para a fé católica, ou às vezes a diferença foi tão grande que alguns realmente se separaram, como os longobardos. E Gregório ainda assim luta por isso, ao ponto de olhar situações que é um grande momento, porque ele era um epistolar maravilhoso, ele escrevia muitas cartas e escrevia por vários assuntos, e se percebe nessas cartas, por exemplo, uma preocupação tanto com a administração da igreja, quanto com coisas pequenas, como uma capa ou um livro para alguma pessoa. Isso ele é claro. A gente ainda está muito próximo dos pais apostólicos, né? 540. Por mais que tenha tido dificuldades na história da igreja, sabe-se que era costume da liderança ter essa preocupação pastoral. E Gregório, por conta de toda a sua documentação, de todos os seus escritos, de toda a sistematização que ele propõe, se torna o 14º doutor da igreja. Qual a importância do Papa Gregório para nós? A importância, podemos dizer, que foi na administração eclesiástica. Grande administrador, grande, a, a, grande homem de percepção daquilo que surgiu e do que para a igreja precisava. A igreja tinha se expandido, a igreja estava lidando com muita heresia, com muitas definições, os padres da igreja estavam em vários lugares lidando com hereges, e ele então tem uma visão que é muito importante para nós, porque de certa forma a gente pode aplicar para hoje, fazendo um trabalhinho, tá, de hermenêutica. A gente pode entender que hoje, tanto no meio católico quanto no meio protestante, que é o meu meio, você tem um número imenso de pessoas com suas próprias ideias, sem seguir confissão, sem seguir nenhuma unidade doutrinária, tá? Reformada ou arminiana, qualquer que seja, mas nem isso a pessoa segue. Ela se manifesta como antigamente dizia-se terrivelmente as pessoas do espírito livre, que de livre não tinham nada. E uma das coisas que Gregório faz é sistematizar a liturgia. Então ele percebe que a missa precisava ter um rosto, a igreja precisava ter um rosto que era uma missa realmente definida em suas partes. Outra coisa que ele faz, ele codifica, ele sistematiza o cantochão e dá-se esse cantochão, passa a ser até conhecido pelo nome dele, que é o canto gregoriano, da qual nós falaremos ainda mais daqui a pouquinho. Ele converteu visigodos, suevos e anglos. Ele envia Santo Agostinho da Cantuária para a Bretanha para ver como poderia se expandir a fé lá. Então, os anglos são, grande parte, um desejo de Gregório Magno. E o processo, que é um processo talvez difícil de nós pensarmos, ele defende o processo da enculturação, que é aquilo que acabou acontecendo, você conhece historicamente, em que a igreja assume certas datas, certos eventos dos pagãos e vai lançando novos hábitos, vai incutindo, vai trazendo aos pagãos novos hábitos baseados em festas ou trocando a roupa pagã por uma roupa cristã. Claro que isso é uma coisa que há diversas críticas. Eu mesmo não sou tão fã dessa postura de enculturar. Eu acredito que às vezes se dilui do que pode acontecer e pode se tornar um sincretismo bastante perigoso. E cuidou bastante dos romanos pobres. Como eu disse ainda agora, ele fica conhecido como um homem com cuidado administrativo grandioso e um cuidado pastoral também bastante reconhecido. O livro que o Gregório escreve é um livro chamado Livro da Regra Pastoral. E esse livro tem até hoje, você tem uma edição em português, e é considerado um dos primeiros grandes pastorais dentre uma grande tradição. Didaquê, Pastor de Hermas, Livro da Regra Pastoral, chegando ao nosso ambiente mais protestante, o Pastor Reformado do Baxter. Uma visão, outra influência dele que é importantíssima para nós, uma visão da liturgia como ortodoxia. Em outras palavras, depois Calvino vai dizer a mesma coisa, e hoje podemos trazer isso de forma bem interessante com a seguinte frase: o que você canta é o que você crê. Não adianta a sua reunião, seja missa, seja culto, não adianta a sua reunião crer numa coisa se o tipo de música que você escolhe fala de outra coisa. E isso torna muito perigoso a igreja hoje, especialmente com a chegada das rádios, da internet, do próprio YouTube, ela
faz com que a pessoa tenha diversas alimentações, diversos alimentos, tipos de alimento teológico que não refletem em nada aquilo que a denominação dela, aquilo que a igreja dela crê. E então o Gregório entende que identidade se relaciona à unidade. Quando você dá uma unidade à igreja, você dá uma identidade a ela. E isso você tem resolvido à época com uma igreja com uma língua só, que é o latim, com uma igreja com uma missa só, que é o tipo de missa que Gregório sistematizou, e uma igreja com uma música só, que é o canto gregoriano. Tá? O canto gregoriano sendo a canção da igreja. Essa, digamos, essa identidade cultica se torna unidade de espírito da igreja. Uma outra coisa é a visão secular da vida cristã, que ele compara, você pode comparar, desculpem, com Calvino e com Bonhoeffer, que é o fato de que não existe um cristianismo teológico que não se manifeste na vida pública. Não se manifeste revelando a vida pública e mostrando que aquele administrador ou aquele teólogo, ele não será nada se ele também não for um santo. Coisa que, por exemplo, até teólogos liberais, que nem o Potilli, que na sua teologia sistemática citam, que quando as pessoas iam procurar teólogos, eles não iam para as academias, eles não iam para as universidades, eles iam ver os santos, porque aquele que falava sobre Deus tinha que ter vida com Deus. Calbart também, no seu comentário de Romanos, ele vai dizer que o primeiro pregador da Bíblia, a gente tem que lembrar que é o diabo. Ou seja, apenas falar as palavras de Deus não indica conhecer a Deus. Por isso a preocupação em que o cristianismo não seja separado da vida do dia a dia, no sentido da vida secular. Tá? No sentido de que esse homem tem que ser um bom homem também naquilo que ele faz diariamente, naquilo que ele trabalha diariamente. E sobre o canto gregoriano, o que nós podemos dizer e o que traz para nós de importância no canto gregoriano? Primeiro, o canto gregoriano nos lembra que a voz é o primeiro instrumento, o que é uma coisa dentro do que vai acontecer depois na igreja, quando chegarem os outros tipos de compositores, que nós vamos fazer uma série sobre eles, que são os virtuosos, Palestrina, Bach. Eu quero logo pedir desculpas, porque se você está esperando que a lista daqui seja de virtuosos, não terá. Normalmente os virtuosos, eles são importantes para a igreja, para mostrar que a igreja atrai também pessoas que têm muita capacidade, mas é difícil uma música de um virtuoso conseguir chegar ao coração das pessoas. As pessoas requerido que para alcançar o público, para alcançar as ovelhas, se trabalhe algo mais simples. Então, a primeira coisa do gregoriano nessa simplicidade é a voz. O gregoriano vem de uma raiz hebraica, acredita-se que haviam tipos de sons que na Bíblia você vai conhecer como salmos, hinos e cânticos espirituais. O David Cornfield, ele, em um dos livros dele, ele entende que muito do que acontece nas igrejas mais pentecostais, em que todo mundo fala um amém junto, um aleluia, ou o final das igrejas reformadas com um amém tríplice, aquilo é muito antigo e faz parte de um processo ainda dentro do hebraísmo. Depois esse canto se torna romano, assumindo o latim. Quando essa letra latina enviada pelo Gregório chega na Frânquia, na França, as pessoas não conhecem a melodia e acabam criando a sua própria melodia. E isso então é o nascimento do gregoriano, uma letra latina, uma tradição hebraica e um som franco, um som trazido mais nos monastérios franceses. A era de ouro do gregoriano vai do século VIII ao século IX, tanto que tem um gregoriano que é cantado até mesmo nas igrejas protestantes, batistas também, que está no cantor cristão, que é um cântico desse século. O vem vivifica a tua igreja, que é uma variação do Venite Sancto Spiritus, né? Vem Espírito Santo. O canto gregoriano, segundo a sistematização, ele participa dos votos do sacerdote. Primeiro voto, voto de pobreza. Então, o canto gregoriano não tem harmonias, tá? Ele é em uníssono e ele é monocórdio, no sentido de que ele não fica procurando arranjos sobre arranjos, não há contralto. No máximo, nas vozes masculinas graves para as masculinas agudas, você tem a oitava. Então, quando
canto gregoriano ocorre, ele é um canto lento também, ele não é um canto com firulas, tá? No máximo que ele tem são melismas pela manutenção daquela sílaba. Então, quando no gregoriano você diz Ei, vivifica tua igreja, você está diante de um pequeno melisma. Claro que depois vão surgir, essa regra vai acabar sendo desobedecida, porque vão surgir gregorianos que vão estender isso e volta aquela tendência que eu comentei do virtuose. Outra coisa, o voto de obediência, que é que a música serve ao texto. A música, então, precisa cantar um texto bíblico. Lembrem, quem conhece aqui o protestantismo, Calvino vai dizer a mesma coisa, que se deve cantar os salmos metrificados. Então, essa preocupação de que a música revele ou demonstre o texto bíblico. Uma outra coisa é que o terceiro voto que o gregoriano revela é o voto de castidade, ou seja, ele traz um sentimento, mas ele não traz uma afecção, ele não levanta em nós desejos sensuais, algo que seja para a nossa carne. A tentativa do gregoriano, o gregoriano original, é de que o espírito seja elevado via corpo, mas não que as sensações do corpo sejam elevadas. Um dos gregorianos mais conhecidos é o Vem Espírito Santo, né? Veni Creator Spiritus, que é Vem Espírito Criador. E uma das coisas interessantes no gregoriano, que claramente a gente pode entender que não foi escolha, mas o que se percebeu, é que ele é uma pentatonia, ele trabalha com pentatônicas, e isso é interessante, porque o pentatônico, digamos que é uma linguagem musical bastante universal. China usa pentatonia e vários outros lugares, a nosso ocidente praticamente, o blues é pentatônico, então é uma raiz que você pode encontrar desde a Bernardo de Claraval, que está no HCC, que é o Jerusalém Excelsa, até mesmo o Amazing Grace, né? Graça Sublime, com sua forma pentatônica de ser cantado. Mas, para terminarmos, o que nós podemos aprender com Gregório Magno e com o trabalho dele de sistematizar o gregoriano? Primeiro, que a nossa igreja deve cantar aquilo que crê. Você não pode cantar uma coisa e crer outra. Isso é essencial. Segunda coisa, a música deve servir a letra. Quando você cria e desenvolve um repertório na sua igreja, a música deve servir a letra. Não pode ficar inventando coisas que não batem. As duas trazem mensagens, forma e conteúdo. Terceira coisa, você tem que lembrar que é bom trabalhar que o gregoriano ele mostra para você que existe um cuidado que você tem ao trabalhar com música. A música pode ser para ensinar sobre Deus, ou a música pode ser simplesmente para trazer um deleite melancólico ou um deleite efusivo para as pessoas. Trazer euforia, por exemplo. E não realmente a pessoa se preocupar com a mensagem e o que a mensagem fala sobre Deus. Então, quando nós pensarmos sobre fé e sobre o nosso cuidado com o culto e com as nossas, ou talvez você que seja católico aí com a missa, você precisa entender que sistematizar, dar uma identidade, é ter sim uma cara doutrinária, um rosto doutrinário, tá? E isso não podemos esquecer. Até o próximo personagem, até a próxima definição da música cristã com ensinos para nós. Participe dos vídeos, participe da nossa newsletter, dos e-mails que eu irei mandar, se torne um apoiador. Esse projeto aqui é para que nós possamos crescer dentro do conhecimento das coisas. Com relação a repertório, vai ter no e-mail, eu vou colocar algumas coisas aqui, e lembrem, só procurar no Cantor Cristão ou no HCC, para quem é protestante evangélico, hino latino, tá? Hino latino. Normalmente são gregorianos. Os mais conhecidos, Vem Vivifica do Cantor Cristão e Jerusalém Excelsa no HCC, tá? Que Deus nos abençoe. Até a próxima.